Olá pessoal, hoje estamos aqui no nosso podcast, o Acolhe Podcast, para falar sobre um assunto muito importante, a violência contra a mulher. E para isso eu convidei uma pessoa que está de frente, na linha de frente desse trabalho, que pode nos trazer muitas informações acerca desse tema. E hoje está conosco a coordenadora da Patrulha Maria da Penha, Rosana Andrade. Boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. E eu queria que você se apresentasse nesse momento. Eu me chamo Rosana Andrade, sou GCM Andrade, coordenadora da Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal do município de São Pedro da Aldeia. Então, Andrade, para começar, eu queria perguntar para você o seguinte: como foi a sua trajetória? Como foi que você chegou até aqui? Foi uma escolha, uma vocação? O que te atraiu para esse trabalho específico com a violência contra as mulheres? Então, eu fui casada durante 14 anos. O meu ex-companheiro, a gente teve uns conflitos ali. Eu fui vítima de violência doméstica e quando eu decidi romper com esse ciclo de violência doméstica, eu saí do local onde eu residi e fui morar em um outro município. E ali, naquele rompimento daquele ciclo de violência, eu me encontrei muitas das vezes sem saber o que fazer. Foi quando meu irmão, ele me incentivou a prestar o concurso público e ele falou assim: poxa, por que não você vir, prestar um concurso público para cá? Vai que você passa e vem para cá. E assim, eu sempre amei a cidade de São Pedro da Aldeia, porque é uma cidade acolhedora, segura. E fiz esse concurso em 2014, passei, tomei posse um pouco depois, porque houve ali um período para poder fazer essa convocação. Tomei posse em 2020 e nesse trabalho ali me destaquei e surgiu a oportunidade de estar fazendo um curso para poder fazer esse atendimento a mulheres vítimas de violência. Então, por entender e saber que eu já estive do outro lado, me interessei em fazer essa capacitação. E então ali foi formado o grupamento da Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal e hoje me encontro como coordenadora, estou como coordenadora da patrulha. Então assim, eu falo que é um chamado. A Patrulha Maria da Penha na minha vida é um chamado. Eu faço com amor, por amor. Eu não falo que não são mulheres, são vítimas, são vidas, que a gente cuida e que a gente está dando ali o suporte necessário. Ok, você acha que ter passado por essa experiência te traz um olhar diferenciado? Sim, eu acho que sim, tenho certeza que é uma grande diferença. Saber o que é estar do outro lado, os conflitos, as dúvidas, a insegurança. Então, assim, e mostrar também, hoje eu me encontro como uma inspiração para muitas mulheres, de falar assim, poxa, você conseguiu, então eu também consigo. Isso aí. Como funciona a patrulha? Para quem ainda não conhece, o que é a Patrulha Maria da Penha? Como funciona a atuação de vocês no dia a dia? Que tipo de situação vocês mais enfrentam? E como é o contato com a mulher que tem medida protetiva? Como vocês a acompanham? Então, vamos lá. A Patrulha Maria da Penha é um grupamento da Guarda Civil Municipal, é um grupamento feito para proteção às mulheres vítimas de violência. Atendemos essa mulher na situação emergencial, conduzimos para a delegacia, se necessário para o IML. Nós como patrulha, nós damos todo o suporte necessário para a vítima de violência. Pronto-socorro, nós realizamos toda a tramitação. Na delegacia é solicitada ali as medidas protetivas de urgência e o pós-medida protetiva de urgência, que vai para o judiciário, havendo o deferimento dessas medidas protetivas, eles retornam para a Patrulha Maria da Penha para a gente fazer o acompanhamento e monitoramento dessas medidas protetivas. Então, assim, muitas mulheres que foram atendidas no emergencial,
com a patrulha Maria da Penha, da guarda, a gente também dá essa continuidade no monitoramento das medidas protetivas. A outra pergunta era? Como é o contato da mulher com essa medida protetiva? Então, aí quando é deferido, chega para a patrulha, aí realizamos o contato, realizamos ali um monitoramento, né, para verificar se o autor dos fatos ele está cumprindo as medidas protetivas e, se necessário, nós damos um encaminhamento para as redes de proteção, né, porque não é só a medida protetiva, essa mulher ela precisa de um atendimento psicossocial, ela precisa de um acompanhamento psicológico, então a gente encaminha para o CEAM, o CEAM encaminha para o ambulatório de saúde mental e ali ela é atendida com toda a rede de proteção. Entendi. Se a mulher não tiver uma medida protetiva, ela pode procurar a guarda? Pode. Ela não tem medida protetiva, ela se encontra em dúvida, né? Às vezes está num ciclo de violência e não se enxerga, ou após, né, ouvir, já teve muitos casos de mulheres que após assistir uma palestra realizada pela patrulha ou em um determinado local por alguém, né, algum especialista no assunto, e ela fala assim, poxa, eu me enxerguei ali, será que eu estou vivendo violência? E muitas das vezes entra em contato com o telefone institucional da patrulha, que é um telefone a 24 horas de atendimento, e fala assim, olha, eu estou passando por isso, estou em dúvidas, o que eu devo fazer? Então a gente orienta, né? Muitas delas querem romper o ciclo de violência e desejam proceder para a delegacia, a gente dá esse suporte, ou outras ainda se encontram ali, ainda buscando coragem, buscando uma rede de apoio para poder romper, e a gente faz o direcionamento, que é para o CEAM, que é o Centro Especializado, para poder estar ali dando o suporte necessário para ela. Ok. Os desafios e a coragem, né? Primeiro, tem dias que são mais difíceis? Tem. Sempre tem, né? Na vida de qualquer ser humano tem dias que são difíceis, mas não são impossíveis de ser resolvidos, né? Então, assim, tem dias que nós temos grande fluxo de atendimento, tem dia que está mais tranquilo, mas, assim, a gente está ali para isso. O nosso chamado é esse. Já passou por momentos de tensão ou perigo? Sim. Nós passamos, a partir do momento que a gente sai de casa, a gente já passa por esse momento de tensão e perigo ao acordar, né? Mas faz parte do processo. O que é mais difícil, Andrade? Lidar com o agressor ou com o medo da vítima? Lidar com o medo da vítima. Lidar com o agressor, a gente procede, faz o procedimento, leva para a delegacia, a autoridade policial vai definir ali o que vai ser feito, se vai ser configurado flagrante, se você vai entrar no inquérito policial. Agora, lidar com o medo da vítima, fazer com que ela consiga enxergar a gravidade da situação é que gera pra gente esse negócio de falar assim, poxa, pode dar um problema, pode dar ruim. Pode acontecer uma coisa pior. Pode acontecer uma coisa pior. Então, assim, lidar com o medo dela é um desafio diário pra gente. Existem muitas mulheres que não se enxergam nesse lugar, né, de violência. Não se enxergam. Eu falo, Fernanda, que nós temos 24 horas. A partir do momento que uma mulher aciona a Patrulha Maria da Penha, nós temos 24 horas para fazer com que ela consiga romper com os ciclos de violência. Nós somos mulheres, eu vou falar para mulheres, né? Acho que tem mulheres nos ouvindo e nos assistindo nesse momento. Nós, como mulheres, o que nós fazemos? Nós acordamos, a nossa mente já passa num turbilhão de pensamentos. A criança que tem que botar na escola, a comida que tem que fazer, a carne que tem que descongelar. Sim. Então, a mulher vítima de violência, ela também passa por esses pensamentos. Para onde eu vou? Ele é o provedor do meu lar, eu não tenho para onde ir. Então, ela está com um monte de pensamento também. Às vezes tem filhos pequenos. Às vezes tem filhos, ele é o pai dos meus filhos, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não tenho apoio, então na mente dela está passando por um monte de coisa. Então é nesse período que a gente está ali para encorajar e para dizer, você não está sozinha, nós não vamos soltar a sua mão, né? E conseguir convencê-la a romper com aquela violência. Ok.
Você sente que a sociedade apoia o trabalho de vocês ou ainda falta compreensão? Não, a sociedade ela tem nos apoiado cada vez mais, graças a Deus. Eu acho que houve um entendimento de dizer, a gente fala de um ditado popular que muitos falam, em briga de marido e mulher não se mete colher, mete sim. A sociedade ela tem feito o papel dela. Violência contra a mulher não é um problema da mulher, é um problema de todos nós. Nós devemos, como sociedade, denunciar, chamar, são vidas e podemos estar salvando vidas. Então, assim, a sociedade ela tem sido uma parceira muito grande da patrulha. Que bom, né? Relações de confiança e superação. Você consegue perceber a transformação na vida de uma mulher depois do apoio da patrulha? Sim. Sim. Nós temos relatos, casos ali na patrulha de uma mulher, de uma assistida, a gente chama carinhosamente de assistidas, mulheres vítimas de violência, e que ela conseguiu romper com o ciclo de violência, realizou o registro, a ocorrência, e teve medidas protetivas deferidas, realizamos o monitoramento e após isso ela deu continuidade, a gente motivou a voltar a estudar, fazer um curso. Hoje ela se formou como técnica de enfermagem e assim, com muito orgulho encontrei com ela trabalhando e para mim, e ela falou assim, isso aqui é resultado que você não desistiu de mim. Então assim, é muito bom. Muito bom. Isso aí é muito gratificante. Não tem nada que pague isso, né? Não tem. Já acompanhou algum caso de superação que te marcou? Acredito que esse tenha sido sim, né? Sim. Como é ver uma mulher recomeçando? Pra gente não tem explicação, sabe? Ver uma mulher recomeçar do zero. E muitas delas às vezes se sente... Eu já estive nesse lugar, então eu sei que causa medo, dúvidas, mas assim, é muito importante ter essa rede de apoio, de ter pessoas ali motivando, e pra gente é muito gratificante, sabe? Ver ali a reconstrução, cada passo, cada conquista. Poxa, consegui fazer uma inscrição, olha, eu vou fazer uma entrevista de emprego, sabe? Isso pra gente é muito bom. Eu já ouvi de uma assistida de vocês que vocês fazem parte da família dela. Porque essa, particularmente, ela não tem família aqui no município, que ela veio de outro município para cá. E vocês foram esse porto seguro durante o tempo que ela precisou para se reencontrar, né? Então é muito gratificante ouvir isso. Agora, uma pergunta que eu queria te fazer. Vocês já tiveram acesso a alguma mulher ou uma assistida ou souberam de alguém muito próximo que já passou por vocês, que chegou a sofrer, infelizmente, com feminicídio? Então, nós tivemos um caso recente de uma assistida, ela não chegou a ficar sendo monitorada pela patrulha. Esse atendimento emergencial dado a ela foi realizado pela PEMERG, e a medida protetiva dela foi deferida, chegou para a Patrulha Maria da Penha, realizamos o contato, a equipe realizou o contato com ela para poder estar lhe dando o acompanhamento, o monitoramento, o suporte necessário, e ela falou que não queria. Não quero. Me mudei, vim morar em Cabo Frio e assim a gente informou o judiciário que ela não desejava o monitoramento. Ela assinou a recusa do monitoramento, porque também é um direito da mulher não querer o monitoramento, mas manter as medidas protetivas. Mas ela decidiu, mesmo assim a gente caminhou para a Polícia Militar para que eles continuassem ali dando o suporte necessário para ela. Mas ela decidiu ir até a Defensoria Pública e revogar as medidas. E nisso que ela revogou as medidas, ela reatou o relacionamento com o autor. E ela foi vítima de feminicídio no município de Cabo Frio, foi vítima de 9 facadas, foi divulgado nas redes de televisão, e assim, foi uma perda, uma vida, Por mais que a gente não tenha dado o monitoramento, e por escolha dela, ela decidiu reatar com o seu companheiro, porque a gente entende que tem uma dependência emocional, muitas das vezes, ou financeira, O nosso acolhimento, Fernanda, ele é feito, a mulher ela tem a escolha dela, a gente sempre vai lutar por ela.
E se ela decidir reatar o relacionamento dela e se por acaso acontecer um novo episódio de violência e ela voltar para a patrulha, ela vai ser acolhida da mesma forma que ela foi da primeira vez, com muito carinho, com muito respeito, para que a gente consiga, né, manter a proteção dela. Então essa foi uma vítima que marcou bastante pra gente, porque a gente queria muito que ela mantivesse as medidas protetivas, mas por escolha dela, ela reatou e infelizmente foi vítima de feminicídio. Andrade, você entende, você percebe a relação dos crimes com a dependência emocional? Sim. Os casos, a maioria dos casos, as reincidências de casos são por dependência emocional. A mulher, ela não se enxerga, a gente fala que ela perde a identidade. Ela vive aquilo que o autor, né, manipulou e colocou na mente dela. Você sem mim não vai ser ninguém, ninguém vai te querer. Quem é que vai te querer com 3 filhos, com 2 filhos? Ou quem é que vai te querer gorda, magra? Há um monte de rótulos que esse agressor ele coloca na mulher, né? E a gente está falando muito de casal, mas tem também casos de violência entre filhos com mãe com filha, com filhos, com filhas, né? Então, assim, quando a gente fala sobre isso, sobre a dependência emocional, ela abrange esse âmbito familiar. E a gente vê qual é a mãe que quer denunciar um filho. A gente se esbarra muito com isso, sabe? Mãe nenhuma quer denunciar o filho. A gente teve prisão aqui no município de prender o filho, que o filho violentou fisicamente a mãe, a avó, e ela foi para a delegacia, ela fez o boletim de ocorrência, foi configurado depois o flagrante, porque ele reincidiu, né? Foi novamente agrediu, tanto ela quanto a mãe, e foi feito o flagrante dele, ele foi preso. E a mãe chorava, porque é mãe. Se sente até culpada. Se sente. Muitas mulheres se sentem culpadas, mas é importante a gente dizer que a culpa da ação dele, do agressor, não é dela. Não é dela, não é da vítima. A vítima não tem culpa. Nunca tem culpa, sempre é o agressor. Sim. Nunca tem culpa a vítima. Isso é algo que precisa cair, né? E se eu não tivesse feito isso? E se eu tivesse feito por menos? E se ele não tivesse te batido? E se ele não tivesse levantado a mão para você? E se ele também tivesse saído e deixado você se acalmar? Porque para você ter chegado a esse ponto, houve um monte de si por trás, né? Que chegou ao ponto que chegou, né? Mas a mulher acaba trazendo a culpa para ela. Sim. Né? É algo que vem como um resquício até da sociedade. É verdade. Né? Infelizmente, a nossa sociedade ainda é uma sociedade muito machista. Sim. Nosso país, não apenas no nosso município, mas nosso país é um sistema muito racista, muito machista e misógino. Então, o que acontece? A mulher sempre fica num lugar de que a gente não sabe o porquê, mas a mulher tá com o erro, com certeza. Eu já ouvi frases assim, ele sabe porque ele não sabe porque está batendo, mas a mulher sabe porque está apanhando. Então, assim, como sempre a culpa fosse revertida para a mulher, né? Então as mulheres acabam ficando até desencorajadas de prestar uma queixa, de dizer que está apanhando, porque parece que as pessoas não vão acreditar. Igualmente as vítimas de estupro, porque mas vai dizer que a culpa foi minha. É sempre como se a mulher tivesse já uma seta apontada para ela, né? A gente sempre escuta muito isso das mulheres em acompanhamento psicológico que foram vítimas de algum tipo de violência, né? Principalmente a de roupa, né? Que fala assim, mas também olha a roupa que você tava. Exatamente. Não tem isso, a roupa que você pode usar a roupa que você quiser. Exatamente. Isso não é um sinal de que você... Uma permissão. É uma permissão, um sinal verde. Pode tocar em mim ou eu tô querendo. Porque tem falas assim, que a gente precisa cortar isso, quebrar igual homens que acreditam que mulheres gostam de ser cantadas. Mulheres gostam de ser cantadas. Por isso que ela vestiu aquela roupa, né?
vestir porque uma tá roupa mais querendo. curta. Tá com essa roupa porque tá querendo, tá pedindo. Sim. E não é isso. E é muito importante nós mulheres termos um olhar diferenciado para as mulheres. Porque às vezes a gente escutar uma frase dessa de um homem já é algo que incomoda muito. Sim, mas existem muitas mulheres que ainda têm essas falas. Sim. Infelizmente nós somos constituídas numa sociedade muito machista. Sim. E nós acabamos criando pensamentos machistas e às vezes não percebemos. E a gente vai perpetuando aquilo, passando para a próxima geração. E a gente precisa ter um olhar sempre para a mulher, sempre entendendo que aquela mulher tem alguma causa, tem alguma circunstância, tem uma história de vida por detrás daquela atitude, né? E não é a roupa que vai narrar a personalidade, o caráter de uma mulher. Definir. Sim. Então ela não quer ser cantada porque ela está com uma roupa curta ou está em um determinado local. Isso não é uma bandeira verde, né? Exatamente. Para que o homem fale ou faça o que queira, né? Exatamente. E a Lei Maria da Penha? Funciona na prática? A lei funciona. Eu falo que a lei ela é um grande avanço para a proteção das mulheres vítimas de violência. Nós estamos com alterações sempre sendo realizadas na legislação. Então, assim, é um ganho muito grande, sabe? Essa lei é uma lei, tanto é que é a terceira melhor legislação no mundo, sabe? Então, Fala um pouquinho pra gente sobre a Lei Maria da Penha. Então, a legislação, a Lei Maria da Penha, é uma lei que vai fazer seus 19 anos, né? E foi uma lei criada em prol da violência sofrida por uma mulher, né? Que é Maria da Penha, Maia Fernandes, vítima de tentativas 2 vezes. Na época não tinha o feminicídio, então era a tentativa de homicídio, né? Ela foi tentado contra a vida dela, ficou paraplégica, né, perante a isso, mas também foi uma luta muito grande por justiça, né? E graças aos movimentos feministas, né, que conseguiram ali ajudá-la para que conseguisse, né, dar voz a ela. Ela escreveu um livro, né, Sobrevivi, Posso Contar, e o Brasil ele fez essa legislação em 2006, a qual, né, veio amparar não só a ela, né, a Maria da Penha, né, se retratando com ela pelas violências sofridas, mas milhares de Marias, Fernandas, Rosanas, né, por aí que sofriam violências e eram negligenciados seus direitos. Então a legislação ela vem se alterando no decorrer desses anos, né, para atender, né, as mulheres, porque a gente vai verificando algumas necessidades, né? Hoje nós temos dentro da legislação 5 tipos de violência, que é a violência física, violência psicológica, violência sexual, violência moral e patrimonial. E está aí tramitando aí para ser incluído mais um tipo de violência, que é a violência vicária. Temos as medidas protetivas dentro da legislação, né, que são vários tipos de violência, afastamento do agressor do lar, distanciamento, não ter contato por nenhum meio de comunicação. Então a legislação é muito, como é que eu vou dizer, completa, sabe? E vai se ajustando conforme as necessidades que vai se vendo. Então, assim, eu sou assim, fã da legislação, né? Trabalho com ela, então, assim, vem se avançando cada vez mais. Sabe que a gente, com tanto... Você falou que a legislação, a terceira de melhor atuação, né, no mundo. É uma legislação que abraça de verdade a circunstância da mulher. Nós temos muita divulgação. A própria Andrade, com a sua equipe, vai a escolas fazer conscientização, vai a vários veículos de comunicação. E nós trabalhamos muito contra a violência da mulher, porém, ela continua acontecendo. Sim. Quando eu comecei a trabalhar com violência contra a mulher, eu achava que era tranquilo, porque no meu município é um município tranquilo, de veraneio, as pessoas vêm para cá para se divertir, é uma cidade hiper tranquila, pacata, mas não é verdade. Eu não tenho mais horário disponível para poder atender. E a gente começa a trabalhar com grupos para que a gente possa atender um maior número de mulheres. E elas não deixam de chegar todas as semanas.
Então, assim, não são nem mulheres que sofrem de novo, não é uma mulher que o agressor foi reincidente. Então, são novos casos. É como se fosse uma epidemia, né? Essas mulheres, elas estão, ou está acontecendo mais, ou elas hoje estão conseguindo ter coragem de romper, né, esse ciclo de violência, de pedir ajuda, né? Às vezes elas não sabem nem nomear qual é o seu tipo de violência. E é muito importante todas as mulheres saberem os tipos de violência. Andrade trouxe agora os 5 tipos de violência que existem, né, que já são abraçados pela Lei Maria da Penha. O mais comum, que todo mundo, quando pensa em violência, já pensa logo a violência física. Você pode explicar sobre a violência física? Violência física é qualquer conduta, né, que agride a integridade física da mulher. Empurrar, chutar, bater, né, dar soco, puxão de cabelo, beliscão. Então isso tudo causa dano, né, à integridade. A violência psicológica, que é a mais sutil, que muitas das vezes é que as pessoas não conseguem enxergar, né? E teve um caso, né, não sei se foi em São Paulo ou se foi no Sul, que um pai buscou os filhos na escola, não era dia dele de buscar as crianças, e quando a mãe foi buscar as crianças, o pai já tinha levado e ele ficou uns 2 dias sem aparecer com as crianças, e depois a polícia acredita, pela perícia, que ele jogou o carro debaixo de um caminhão e morreu ele e os 2 meninos, que eram gêmeos. Então, ele também por conta de uma separação que ele não aceitava. Então, ainda tem essa circunstância que encaixa, né? Eu tenho uma paciente que ela era ameaçada, que se ela se separasse, ela teria... o pai dela iria morrer, ele iria matar o pai dela. Eu tenho uma menina, uma adolescente, que foi violentada pelo pai, e ela foi ameaçada também pelo pai, dizendo ao pai, se você contar para alguém, eu vou matar os seus avós e a sua mãe, que era quem cuidava dessa adolescente. Então a gente vê esse tipo de violência e a necessidade dessa muito, porque ela é bem real, né? Ela é bem real. Infelizmente. A gente fala muito sobre violência contra a mulher, mas a gente está falando de mulheres e meninas, né? Sim. Hoje nós temos dentro da Patrulha Maria da Penha, além de mulheres já com experiência de vida, né? Meninas, crianças, né? Seus 2 aninhos, 4 aninhos, né? Que foram abusadas sexualmente ou fisicamente por aqueles que deveriam protegê-los, que são os seus responsáveis. Muitas das vezes a gente fala, é importante eu falar sobre isso, pontuar isso, que a violência, muitas das vezes o agressor, a pessoa que vai causar esse mal, ele está próximo. Então, devemos orientar os pais também, de meninas e de meninos também, cuidado, né, com as crianças. Sim, deixa eu falar. E depois da pandemia, apareceu muitos casos de abuso contra crianças, né? E geralmente dentro das suas próprias casas, né? Muitos casos de violência quando sendo realizados pelo próprio pai, assim, infelizmente. E deixa eu te fazer uma pergunta. E agora fechou aqui. 18 segundos aqui. Vou fazer uma pergunta, Nádia, assim, falta alguma coisa no sistema de proteção às mulheres? Você acha que é boa essa pergunta? A outra seria, o que a sociedade ainda precisa entender sobre a violência doméstica? A última pergunta boa, agora o que falta? Tanta coisa. Melhor nem perguntar isso. Tá, então vou perguntar a segunda. Andrade, o que a sociedade ainda precisa entender sobre a violência doméstica? Na sociedade, eu vou pontuar 2 coisas. A primeira, o que é violência doméstica, tá? Por exemplo, vou exemplificar um vizinho que está em discussão com uma vizinha por causa do cachorro que está virando o lixo da casa dele. Aí ele vai lá em discussão, vai lá e dá um soco nessa vizinha. Isso não é violência doméstica, nem é violência contra a mulher dentro
11.340. Isso é lesão corporal, entra dentro do Código Penal. E o Código Penal ele serve para ambos os sexos. A vítima pode proceder para a delegacia, fazer um registro de ocorrência, mas não entra na Lei 11.340 da Lei Maria da Penha. A gente vê as pessoas falando muito na internet, quando vê um homem agredindo uma mulher, mas não tem vínculo afetivo ou familiar, então não é violência doméstica e familiar, não é a Lei Maria da Penha, tá? Então a sociedade precisa entender isso, o que é a Lei Maria da Penha e a quem ela vai amparar. E outra coisa importante que a sociedade precisa entender é que violência contra a mulher não é um problema da mulher, é um problema de todos nós. Então, se você ouviu um vizinho batendo, gritando, ofendendo, xingando, denuncia. Você pode denunciar de forma anônima. 180 em âmbito nacional. Tá? As denúncias elas são realizadas de forma sigilosa, não precisa falar quem é só direcionar quem é a vítima, quem é o autor e o endereço, que vai ser realizada ali a investigação. Então, assim, a sociedade precisa entender isso, porque está salvando uma vida. Teve um caso recente, que eu não posso deixar de falar, de uma vítima que foi encontrada morta dentro de casa, uma professora do nosso município. Aí veio a pergunta, será que nenhum vizinho não ouviu um grito, uma discussão, não ouviu? Então, assim, ou talvez por receio de ligar para uma viatura, né, não conseguiu salvar aquela vítima, mas poderia ter sido salvo. Então, assim, é importante a sociedade entender que é um papel de todos nós, que devemos denunciar e tem meios sigilosos de realizar isso. E quanto mais pessoas tomarem posse dessa informação, dessa atitude, também pode inibir os homens. Sim. Porque eles se sentem, às vezes, à vontade, porque ninguém vai falar nada. Já aconteceu conosco mesmo de irmos até um local, recebemos uma denúncia anônima, fomos até o local, fizemos a verificação, a vítima não quis proceder para a delegacia, falou que estava tudo bem, só foi uma discussão entre casal, e ele parou. Depois ela mandou mensagem no telefone da patrulha, falou assim, olha, eu queria agradecer, a gente estava realmente numa discussão aqui, mas poderia ter chegado potencializar aquela violência ali, que está gritando, mas é uma violência, né? Então, assim, mas é o desejo dela, e ela falou, eu queria agradecer porque ele mudou o comportamento dele. Por que ele mudou o comportamento dele? Porque ele viu que tinha alguém que denunciou. Sim. Então, assim, é importante que a sociedade entenda isso e denuncie. Eu queria pegar um gancho do que você está falando sobre a importância dos grupos reflexivos para homens, né? Eu participo de um grupo reflexivo para homens que receberam uma pena por terem sido acusados como agressores dentro da Maria da Penha. E hoje, por exemplo, nós encerramos um grupo e esse grupo teve um participante que falou para mim que, apesar do motivo que ele levou ali, ele agradece muito a participação porque ele aprendeu muita coisa. Então, às vezes, os homens também, por sermos uma sociedade machista, eles acreditam que tratam a mulher do jeito que estão tratando porque foram ensinados dessa forma, de alguma forma, né? Então, dentro de um grupo reflexivo, ele consegue entender que existe sempre um outro caminho, uma outra solução. E uma coisa que eu sempre escuto dentro do grupo reflexivo é o seguinte: e se a mulher bater no homem? Qual é a lei que garante? Você pode explicar também? Temos o Código Penal. Temos o Código Penal. A mulher agrediu um homem, agressão. Houve uma agressão ou houve qualquer tipo de crime, vai à delegacia e vai lá e faz o registro. Tanto mulher, vamos falar, não estamos falando de Lei Maria da Penha agora no momento. É uma violência, como eu dei exemplo, de um vizinho, no trânsito, é uma violência, seja um agressor homem ou mulher, para onde você vai? Quem você vai chamar? Vai para a delegacia ou chama a polícia ou a guarda municipal para dar esse amparo? Então, assim, o homem é agredido, vai para a delegacia e faz o registro de ocorrência. Tem sempre um caminho, né? Sim, sempre tem.
importante que a gente entenda, por que não foi feita uma lei que vai amparar o homem que sofre violência contra a mulher? Porque os índices não é que não existam, né, esses casos, mas o índice é infinitamente menor. Sim, exatamente. Eu não recebo no meu consultório a procura de homens, ou eu não recebo por nenhum órgão da sociedade um encaminhamento de um homem que sofreu uma violência. Mas mulheres a gente recebe, como eu falei no Mulheres início. têm medo de andar na rua. Exatamente. Mulheres têm, o homem ele vai na madrugada, sai para trabalhar ou vai para balada e chega em qualquer momento. A mulher ela tem o receio de ser violentada, estuprada. Sim. Então assim, tem esse cuidado. Você falou a respeito desse comportamento do homem. Eu estava assistindo um trecho de um reality show que está passando, que é um reality show entre casais. E foi feita ali uma dinâmica de que um hidrante iria se abrir e a mulher estava ali acorrentada de frente para esse hidrante e o homem teria que pegar várias chaves para abrir um cadeado para poder fechar esse hidrante, para que conseguisse parar que a água atingisse, uma água gelada atingisse a sua companheira. Mas a finalidade dessa dinâmica não era ele abrir o cadeado e fechar o hidrante, era ele proteger a mulher. Só teve 2 participantes que entenderam qual era o papel dele como homem. Ele foi lá, entrou na frente da água e protegeu a mulher para que ela não se molhasse. Então assim, qual é o papel do homem dentro de um relacionamento? Ser protetor, né? Não só da mulher, mas de toda a sua família, né? Agir com respeito, um casal agindo tendo um acordo, né? E conseguindo ali viver de forma respeitosa. A boa comunicação ajuda Sim, muito, muita né? coisa. E agora, eu queria te perguntar, se você pudesse falar diretamente para uma mulher agora, como se essa mulher estivesse sentada na sua sala, no seu quarto, no seu carro dirigindo, no momento que ela for ouvir ou assistir esse podcast. Se você pudesse falar com uma mulher que está sofrendo, mas ainda não teve coragem de denunciar, o que você diria? Eu quero dizer para você que eu posso te ajudar. Nós estamos aqui por você. Então você não está sozinha, não vou soltar a sua mão. Então pode fazer a sua denúncia, se quiser conversar, buscar orientação, nós estamos à disposição. Então assim, conte conosco, porque juntos nós vamos conseguir chegar na ajuda necessária. E o que te move todos os dias para continuar nesse trabalho? É o retorno dessas mulheres. Quando você vê essa reconstrução, quando você vê esse rompimento, quando você vê elas seguindo suas vidas de forma merecedora, nenhuma mulher merece por passar por violência. Então assim, não se sinta culpada, você não tem culpa de estar passando por isso. Eu sinto muito por você estar passando por um ciclo de violência. Então conte conosco, conte com a patrulha, conte com os serviços de saúde mental, porque isso que me motiva é o ouvir, é o ler as mensagens, muitas das vezes que é deixado no meu Instagram, falando, olha, eu sou muito grata por você ter me acolhido, por você ter me orientado, por você ter me direcionado e por não ter desistido de mim. Eu não desisto de nenhuma. É verdade. E em qualquer cidade, não só aqui no nosso município, mas em qualquer cidade existe a Patrulha Maria da Penha. E você pode buscar na sua cidade. O 180 é caráter nacional. Você pode utilizar este meio de comunicação para ou denunciar alguém que está sofrendo ou para pedir ajuda. Não deixe de pedir ajuda. Procure o serviço de saúde mental da sua cidade se você se sentir afetado emocionalmente, porque terão profissionais responsáveis e aptos para lhe ajudar nesse processo. Não se cale. Quando a gente se cala, a gente adoece. E a gente pode ficar sendo vítima a longo prazo. Então, procure ajuda. E hoje eu gostaria de agradecer a sua participação, dizer que eu tenho uma satisfação, uma honra, um orgulho muito grande de ser sua amiga, de trabalhar com você e de ver o trabalho que
você exerce com toda a sua equipe, que são todos iguais a você, comprometidos com o seu trabalho, comprometidos com as mulheres que vocês têm e chamam de assistidas, que para elas vocês são família. Então eu queria te dar uma palavra de incentivo e de muita satisfação em ter você aqui hoje no nosso podcast. Eu que agradeço o convite e sempre que precisar eu estou à disposição. Assim, a gente precisa falar muito sobre esse assunto, então assim, eu agradeço, muito grata. Eu queria te entregar uma lembrancinha do nosso podcast e eu queria lhe agradecer e te entregar essa lembrancinha aqui do nosso